Eu me chamo Luiz Fernando Budres, estou cursando a Faculdade de História pela Uniaselv, no oitavo semestre. Esse é o tema principal do seminário, então, é da matéria Prática Interdisciplinar, Região, Arte e Patrimônio. O título da minha pesquisa, então, é Anita Garibaldi e o Centro Histórico de Laguna, Santa Catarina, do simbolismo ao turismo. O resumo. O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a forte ligação histórica de Anita Garibaldi e o Centro Histórico de Laguna Santa Catarina para com a região lagunense, abordando o turismo local como fonte de pesquisa. Aqui as palavras-chave, que eu utilizei no trabalho: economia, historicidade e feminismo. Então, essa é a introdução. O trabalho tem por objetivo, então, demonstrar a força da historicidade local através dos personagens históricos importantes durante a formação da sociedade. Esse trabalho se deu especificamente sobre a cidade de Laguna, Santa Catarina, que fica a cerca de 120 quilômetros de Florianópolis, que é a capital do estado de Santa Catarina, próximo da cidade onde eu resido. Estarei abordando aqui a relação entre a personagem histórica conhecida como Anita Garibaldi e o centro histórico da cidade de Laguna, em Santa Catarina. Qual a relação entre eles, que está inteiramente ligada com a própria cidade e a região lagunense. Ainda serão abordados quesitos como o feminismo e o nacionalismo. E também, dentro desses quesitos, demonstrar a importância desse parâmetro de história local, feminismo e tudo mais, dentro da historicidade global, a um nível maior, mais abrangente. A fundamentação teórica, então. Eu tenho algumas citações aqui que norteiam a apresentação do trabalho, a fundamentação. O principal deles, o inicial, que é justamente sobre isso que fala, sobre o patrimônio histórico, que é justamente o que se encontra dentro da própria cidade ali. O centro histórico, é uma região de cerca de 2.000 km², que terão ali vários prédios históricos tombados, e estátuas da própria Anita Garibaldi e outras referências ao período da Guerra Farroupilha. Uma citação que fala sobre patrimônio cultural, então, seria da citação de Lima, de 2005. O patrimônio cultural de um povo não se constitui só dos bens móveis ou imóveis, independentemente de serem públicos ou privados, porém de toda manifestação que se origine de conceitos históricos, ambientais, paisagísticos, arquivísticos, etnográficos, que em alguma época possam ter contribuído para a consolidação da identidade de um grupo social. Ou seja, esse excerto já fala sobre a importância do patrimônio, como uma forma de identidade social, que é justamente essa proposta dentro do próprio centro histórico de Laguna, na qual a manutenção desses bens públicos, esses patrimônios, eles demonstram a cultura do seu povo, da época, justamente para demonstrar essa regionalidade, esse nacionalismo, regionalidade. Outra citação, então, de Collor é: nunca imagináramos ver uma mulher tão valorosa. Enchia-nos de orgulho o fato de ser ela uma catarinense, uma compatriota que dava ao mundo tão sublimes provas de valor e intrepidez. Justamente esse excerto fala justamente sobre a figura de Anita Garibaldi, na qual ela já é utilizada, não apenas como um ponto de feminismo, empoderamento feminino, mas também como um patriotismo, o regionalismo catarinense, na qual ela é tida como uma heroína. Futuramente ela foi tida como heroína em várias localidades, inclusive na Itália. Porém, na cidade de Laguna, ela é uma figura extremamente importante, justamente por ela ter nascido ali. Então isso torna a identidade dela social mais próximo das pessoas que ali vivem. Uma última citação, então: administrá-lo de tal modo que não só não se deteriore e pereça, mas que também se reabilite, se enriqueça, seja conhecido e desfrutado por todos e se converta num elemento de desenvolvimento econômico e social, de Garrigós. Então, essa citação já vai falar justamente sobre o que eu vou falar aí posteriormente no trabalho, sobre a relação economia e turismo, a qual uma acaba por manter a outra.
A metodologia do trabalho, então, se deu através de pesquisa bibliográfica, né, na sua maioria sobre livros, né, dentre eles Turismo e Legado Cultural, de Margarita Barreto, e Capitalismo Parasitário, de Bauman. Além do mais, foi pesquisado a própria Constituição Brasileira, né, e as leis regionais de Laguna e Santa Catarina. Além do mais, uma pesquisa de campo, na qual eu, o autor, né, eu estive visitando a cidade para estar conhecendo melhor, estar entendendo melhor a historicidade da própria cidade. E também foram utilizados artigos encontrados na internet pertinentes à temática. Então, resultados e discussões. Justamente os resultados são esses que foram encontrados. A necessidade de uma criação de um heroísmo para a manutenção do regionalismo e do nacionalismo, né? Ou seja, esse patriotismo relacionado ao povo que ali se encontra. Tá? Porque o Brasil, como bem sabemos, é um país que foi colonizado, né, por inúmeras nacionalidades diferentes. Então, a cultura ela é muito ampla e diversificada. Então, essa criação de personagens históricos acabam fazendo essas pessoas de diferentes culturas se unificarem em um sentido. Né? E é inegável que essa necessidade desse patriotismo está imensamente ligado à economia, né? E o turismo já provém dessa economia, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a economia ela é necessária, né, para a própria manutenção desses personagens, dessa criação de personagem, dessa cidadania criada, né? Desse simbolismo. Por quê? Porque infelizmente tudo gira em torno do capital. Né? Precisa-se de capital para a manutenção dos próprios símbolos, né? Monumentos, como as estátuas que ali se encontram, os próprios, os próprios prédios, edificações ali que se encontram, exigem uma manutenção. E tal manutenção acaba vindo justamente do turismo. Então é muito propagada esse centro histórico, justamente na questão turística, porque gera uma economia que beneficia não apenas o Estado como um idealizador de receber, né, o dinheiro, o capital propriamente dito, mas também na manutenção da historicidade desses personagens e dos seus símbolos. Então, as conclusões. Justamente o que eu já vinha dizendo anteriormente, né? A economia necessita, né, o turismo e a economia são dois veículos que caminham juntos. Né? O turismo gera um capital que influencia a economia e a economia acaba injetando esse dinheiro necessário para a própria manutenção da história, né, desses veículos, né, de propagação de historicidade, né, regional, local. Né. Então, a contribuição, né, do próprio trabalho em si e do Centro Histórico de Laguna e a própria personagem de Anita Garibaldi estão intrinsecamente ligados, né, como eu havia dito, ao multiculturalismo brasileiro. Né? E essa necessidade de encontrar uma forma de unificar essas pessoas, né? Unificar esses cidadãos que são justamente, apesar de estarem próximos, regiões próximas, acabaram que foram colonizados por diversas culturas diferentes, né? E o Brasil tem essa grande problemática sobre a sua identidade própria, né, e unificada. Então esses personagens históricos e, portanto, esses centros históricos têm esse ampla necessidade de demonstrar de criar, né, um veículo unificador, né, para a criação do cidadão brasileiro, tá? E justamente através do capital isso acaba conseguindo ter uma manutenção mais clara, né? Aqui são as referências que eu utilizei no trabalho. Muito obrigado.